Fala, chorões, beleza? Não temos tempo nem de ficar gripado, então a gente vai ter que fazer do jeito que dá. No último sábado, o Clube do Remo enfrentou a equipe do Curitiba no Couto Pereira, às 4 horas da tarde. Para quem trabalha no direito, muito fácil escutar a expressão cabeça de juiz e bumbum de criança. A gente nunca sabe o que vai sair. No caso do jogo do Remo, o que o juiz fez, o primeiro lance polêmico da partida aconteceu já no início do segundo tempo, com a cotovelada do goleiro Morisco no Caio Vinícius. O lance poderia ter sido marcado da forma que o juiz avaliou em campo, entretanto a análise do VAR também teve uma interpretação válida. O fato dele ter sido corrigido pelo VAR talvez tenha o deixado bastante nervoso no prosseguimento da partida, tendo ele tomado, a partir disso, decisões cada vez mais polêmicas. O lance do Marrone foi claramente uma falta para cartão amarelo. E por fim, o cruzamento que bateu no braço, na mão, na barriga. A câmera é totalmente indefinida, não houve nenhum gesto fora do natural. Então a atuação da arbitragem foi bastante confusa. Esse árbitro, eu já critiquei ele num vídeo do canal, no jogo Paysandu e Amazonas. O Marcos Braz, na coletiva posterior ao jogo, evitando uma possível exposição maior que o necessário do seu treinador, comentou o fato das arbitragens estarem prejudicando, citou inclusive os times paraenses, e realmente você verifica que o VAR no jogo contra o Curitiba até interveio de uma maneira positiva para o Remo, mas era muito óbvio que a bola era para cartão amarelo, não para cartão vermelho. O VAR agiu positivo para o Remo, mas quando o lance é minimamente mais duvidoso, o árbitro de vídeo tem optado pelo time contrário ao time paraense. Isso é uma praxe do campeonato. Eu só não acho que precisaria omitir a fala do treinador. Treinador esse que, aliás, é responsável pelo resultado do jogo novamente. O Clube do Remo fez um primeiro tempo perfeito, no meu ver. Perfeito. Jogou na forma em que se sente mais confortável de jogar, explorando os contra-ataques, se defendendo de uma maneira positiva. Por mais que tivesse que se desdobrar de um meio de campo muito qualificado do Curitiba. Ter dois jogadores como o Ronier e o Josué é um luxo para qualquer equipe, principalmente o Josué. Ele praticamente não teve falhas, não teve erros, e ele arriscou muito durante a partida. Quando a gente tem um jogador que arrisca muito, o natural é que ele erre muito também. Ele acerte no momento preciso da partida, mas também que erre bastante. Não, ele arrisca muito, ele tenta muito, ele dribla muito, recebe a bola e consegue achar alguém. É impressionante. Mesmo assim, o Remo do primeiro tempo conseguiu boas articulações. A participação da dobrada do lateral direito, no meu ver, foi muito positiva. O Marcelinho erra muito pouco no jogo. Ele faz o feijão com arroz muito bem, um pouquinho de sazon. E quando precisa dar opção ofensiva no cruzamento, também cortando para o meio, é um jogador muito voluntarioso. A movimentação do Jaderson foi muito boa. Teve o melhor jogo, no meu ver, nessa Série B. Caio Vinícius roubando bola. O miolo de zaga do Remo, apesar da falta do Camutanga, conseguiu se desenvolver muito bem no primeiro tempo. Pouquíssimas vezes teve falhas. A maioria das chances do Curitiba foram méritos do Curitiba. E o Remo soube, na marcação, conter a maioria dessas jogadas. Teve perigo? Teve. Mas o Remo conseguiu ter uma roubada de bola e teve chances de
chegar ao gol adversário. Infelizmente, a principal chance caiu nos pés do pior jogador do Remo, que é o Sávio. Novamente, foi muito mal. O Remo sentiu muito a ausência do paraguaio. As jogadas caíam sempre pelo lado dele, como a gente chama na pelada, é a ferida do time, calcanhar de Aquiles. Josué caiu nas costas dele, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, as jogadas que foram pelo lado esquerdo conseguiram mais êxito. Quando ele participa da frente, ele toma as piores decisões. Protocolo Bernardo e Bianca. Nossa grande missão é salvar o seu goleiro. Já no segundo tempo, com a expulsão do Morisco, pensava-se que o Remo poderia tomar outro tipo de atitude, outro tipo de rumo com um jogador a mais. No 11 contra 11, você pode até discutir num mano a mano em que o Curitiba ganharia com um volume muito grande de jogadores melhores. Mas num 11 contra 10, a equipe do Remo não é uma equipe tão insignificante para não tentar um resultado melhor que um empate. Não importa se é fora de casa ou dentro de casa. A gente está falando de uma equipe que contra o Goiás, que é o adversário direto do Curitiba pelo título do campeonato até então, foi para cima e conseguiu chances inacreditáveis, onde perdeu, por isso saiu com empate, porque era para sair com 4-0. Então, eu colocaria um percentual de culpa grande nas atitudes do treinador do Remo. Poderia ter tentado substituições mais precisas, buscando uma construção de jogada melhor. Essa variação de jogada de ataque eu já falei. O Remo não tem variação de jogada de ataque. O Remo depende muito da individualidade e isso é uma tônica dos clubes paraenses, inclusive nessa Série B. Depender de individualidade. O Remo tem que encontrar jogadas coletivas. O Remo tem que encontrar variações ofensivas que não dependam apenas de um jogador, da criatividade de um jogador. Então jogar dessa forma, sempre lamentando a falta de um jogador construtor, é um erro, é um equívoco e é uma limitação técnica. O Curitiba jogou no segundo tempo como se tivesse 11 jogadores contra 10 do Remo. O Remo foi encurralado por um Curitiba com uma desvantagem numérica. Até a posse de bola, para evitar essa pressão excessiva do time do Curitiba, o Remo não conseguiu. O Remo não conseguiu segurar a bola. O Regis novamente entra, e aí eu já até coloquei no Instagram, para quem me segue no Instagram, as críticas dos torcedores de um jogador que só joga 20 minutos e contra o Curitiba nem jogou. Ele entrou para fazer o quê? O posicionamento do Regis foi de intermediária defensiva do Remo. Ele não buscou a jogada, não buscou receber passe. A distância da defesa para o meio de campo do Remo, novamente, uma distância absurda. Não tem comunicação entre a criação e a construção de jogadas. O Remo tomou um susto que durou até o final do segundo tempo. Foi aterrorizado. Ah, mas é o Curitiba que está disputando o título. E o Remo está disputando para ir pro G4. O resultado foi ruim? Não foi ruim. O resultado empate contra o Curitiba é um bom resultado. Ganha um ponto, evita que o Curitiba avance muito. Mas para as pretensões que o Remo tem no campeonato, ele pode sim, tem torcedor que gostou e tem torcedor que pode lamentar. O torcedor queria ouvir a explicação do treinador, que já está há mais de 2 meses de trabalho e não apresenta variação ofensiva num time caro, muito caro. Os jogadores que jogaram a primeira divisão no ano passado, Marrone, Davó, Pedro Rocha, só nisso você tem condições de fazer várias construções diferentes, vários planejamentos que poderiam mudar a história do jogo. E sem falar Nico, Diego Hernandes, Jaderson, até para explorar o goleiro adversário que entrou frio, o goleiro reserva. Já tem uma ideia clara de que a entrada dele é uma circunstância sui generis. Quantas bolas o Remo conseguiu chutar de fora da área para testar o goleiro adversário? Eu não lembro de nenhuma. Eu não lembro do Remo passar do meio de campo no segundo tempo. Não vou cansar de dizer isso. Um jogador a mais não passou do meio de campo. O jogador Eduardo Melo entrou no jogo, deu uma cabeçada ruim e nada mais. E o Sávio é horrível. Em algum momento, o treinador vai ter que se justificar. Já faz muito tempo que ele está em Belém para tentar fazer alguma coisa diferente. Se até agora ele não conseguiu, eu tenho sérias dúvidas de que ele vai conseguir ainda nesse campeonato. E o Paysandu enfrentou a equipe do Operário na Curuzu no domingo, às 4 horas da tarde também.
A situação do Paysandu não é novidade para ninguém, é uma situação muito difícil. E não é só difícil pelo momento atual que o Paysandu passa. Ela é difícil porque as condições impostas para o Paysandu para sair dessa situação estão cada vez maiores. Está pesando a falta de elenco e a falta de opção. E como eu já venho reiterando, também está pesando a falta de soluções que o treinador consegue com o elenco ou o que sobra do elenco que ele possui para colocar em campo em cada partida. O Paysandu tem um problema de construção de jogadas. Esse problema não vai embora, porque essa sim é uma complicação que depende exclusivamente de um jogador de meio de campo que saiba construir, e o Paysandu não possui no elenco esse jogador. Então, a não ser que seja contratado um novo jogador, o Paysandu vai continuar carente de construção de jogadas pelo meio de campo. Agora, como eu disse na parte inicial do vídeo, tem muitos times que jogam sem um camisa 10. Inclusive na Europa, atualmente, o natural está sendo jogar com 3 jogadores de meio de campo que nem são camisas 10 de ofício e nem são volantes de ofício. São jogadores em que a bola vai passar 1 milhão de vezes pelo pé deles e eles vão distribuindo de uma ponta para outra, da esquerda para a direita, e tentando procurar uma falha defensiva na infiltração, na subida e descida dos atacantes e na própria infiltração e triangulação do meio de campo, na subida dos laterais. Todas essas jogadas, elas são produzidas sem a necessidade de uma individualidade ponderante dentro do jogo. Só que há um obstáculo entre a possibilidade do Paysandu conseguir criar esse tipo de oportunidade e o efetivo conhecimento do seu treinador. Já deu para ver que o Claudinei não consegue encontrar uma forma do Paysandu jogar sem a bola passar pelo pé do Garcês e do Diogo Oliveira. São jogadores fundamentais para o Paysandu. São jogadores extra classe, com certeza absoluta. O Paysandu pode dispor deles? Jamais. Mas essa dependência é óbvio que é prejudicial. E o futebol não se joga apenas com jogadores bons. Senão, não existia Série B, não existia Série C, não existia Série D. O futebol se joga e você tem que encontrar soluções. Existiam times campeões que jogavam à base de bola parada. Eu lembro de um Boca Juniors que tinha como arma secreta a cobrança de falta do Riquelme. Era só isso que o Boca Juniors tinha em um determinado momento da sua história. É possível jogar futebol sem um camisa 10. Você tem que encontrar as soluções. E o que é mais curioso é que na partida que a gente está comentando agora, o Paysandu teve todas as oportunidades de conseguir sair com uma vitória. E ele mesmo entregou o jogo. Quer dizer, é tão importante um camisa 10 que mesmo sem o camisa 10 o Paysandu conseguiu vencer 4 partidas, ter uma evolução absurda, conseguir 5 gols contra o Curitiba, fora de casa, e na última partida só não ganhou por conta de falhas individuais. Então não tem sentido essa explicação de elenco, culpar apenas a falta de jogadores. O Paysandu tem condições de conseguir os resultados. E isso não é problema, muito pelo contrário. A gente está criticando de novo um treinador do Remo, porque este mesmo elenco do Remo, sem um criador de jogadas, conseguiu chegar entre o top 6, top 7, buscando um G4 facilmente. Então, solução existe. Treinamento é fundamental para que você consiga achar aquela jogada que seja a jogada de escape, a jogada de segurança. No vôlei tem essa figura da jogada de segurança, aquela jogada que consegue virar sempre um ponto. Então, é esse tipo de jogada que o Paysandu não tem. Ele joga a bola no pé do Garcês e do Diogo e procura uma solução. E quando até no abafa, que antigamente o abafa tinha uma condição realmente ter um punch, nem isso mais. Novamente, o Benítez entrar no jogo é risível. O que o Benítez tem colaborado com o time do Paysandu nos últimos jogos? Ele entrou praticamente em todos os últimos jogos. E o máximo que ele conseguiu foi tirar um gol. Nesse jogo, o Benítez tirou um gol do Diogo Oliveira, o gol de empate. A opção pelo André Lima na saída do Denner é risível do mesmo jeito. Quando o Dudu Vieira entrou e o Brian entrou, os dois renderam muito mais do que o André Lima. E a justificativa de colocar 3 jogadores posicionados no meio de campo para fazer pressão de meio, nossa, que tipo de comentário é esse? Que tipo de justificativa é essa? Se você já entrou com um meia, por que você teve essa estratégia depois, se a melhor estratégia tinha sido entrar com um meia? Muito se falou que o Bosquilha jogou sozinho, que foi um maestro em campo. Os 2 gols do Operário foram falhas gravíssimas, falhas de pelada. O jogador Anderson Leite, que estava posicionado na volância, não conseguiu recuperar nenhuma bola durante o jogo inteiro, não conseguiu construir nenhuma jogada, e no gol
inaugural do Operário, ele falha grosseiramente na marcação do cabeceador. Ele estava marcando de costa e a bola foi cruzada da linha média no meio do campo. Quem toma gol assim é time de pelada. E no segundo tempo, logo no início, uma bobagem inacreditável do goleiro Gabriel. Gabriel tem crédito. Entretanto, o que mais indigna não é o erro, mas sim o total descompromisso do time do Paysandu em discutir o lance com a arbitragem. A pressão que o time bicolor faz sobre a arbitragem é nenhuma. Pareciam condescendentes com a perda. A complacência com a derrota é digna de um time que quer cair. Não me empurra que eu já tô na beira. Vejam como o time do Operário discutiu a expulsão do seu jogador no segundo tempo. Todos os jogadores do Operário foram pra cima da arbitragem e não pararam de falar, de gesticular, de se mostrarem indignados com a expulsão até o VAR encontrar alguma coisa. Isso é a postura de um time que tem compromisso com a vitória. É gargalhável a situação de constatar que a tradição do Paysandu é gigantesca, ver que o Operário tem mais compromisso com a vitória fora de casa do que o Paysandu com a vitória dentro de casa. Esse canal ele foi criado justamente no intuito de chorar pelo leite derramado. Mas nada é mais indignante do que a complacência com o resultado. A falta de dignidade, a falta de brio de uma equipe, independente das suas limitações, a falta de vontade. Ela é incompatível com o que prega o seu treinador. Desde o início, a torcida entendeu o Claudinei como um motivador, uma pessoa que trouxe o time de volta aos eixos, trouxe confiança para cada jogador, e eu não vejo mais essa confiança. O Paysandu voltou ao ponto em que o Claudinei chegou. Agora sem vitórias, com 3 derrotas seguidas, 2 dentro de casa, para adversários, a meu ver, no mesmo nível ou piores que o Paysandu, mesmo com a infelicidade das substituições e algumas constatações claras. A primeira é que o Edilson fez uma grande partida e não justifica até hoje a falta do Edilson no time do Paysandu durante todos esses jogos. O Edilson é uma opção ofensiva, o Edilson é um jogador que aparece para o jogo, diferente do Anderson Leite, diferente do Martínez, diferente do Heverson. O Edilson comete falhas, mas é um jogador que sempre aparece e sempre está disponível. E foi por meio dele que muitas vezes o Paysandu conseguiu chegar. A substituição do Denner, André Lima, já falei, é um assinte, não fez sentido algum. Dudu Vieira seria uma opção muito melhor. O Brian Borges dobrando a lateral com o Edilson, um cobrindo o outro, avançando, tendo essa disposição, seria uma opção interessante. A entrada do Marcelinho com o Marlon indo para o meio era uma outra possibilidade. Tinha várias possibilidades para se fazer. A mais absurda é colocar um jogador que ganhou uma partida pelo Paysandu no Campeonato Brasileiro da Série B, onde ele jogou 8 minutos. Outra situação, onde está o Novilho? Por que o Novilho saiu do time? O Novilho é o melhor zagueiro do Paysandu. Outra coisa, por que não se joga com 3 zagueiros? O Paysandu tem 3 bons zagueiros para jogar. E o Benítez, de novo, por quê? Por que o Benítez entra? Não dá para entender. Ninguém consegue entender. Vamos abrir um parêntese para falar sobre os 2 treinadores. Para mim, os 2 têm que ir embora. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Leite Derramado. Perdão pela voz. Eu peço a sua inscrição, o seu like, o seu comentário, a sua participação por qualquer das nossas redes sociais. Eu agradeço muito a sua presença aqui no canal. Seja sempre bem-vindo e valeu!